Até aqui nós falamos de energia hidráulica e energia mecânica. Agora vamos falar de energia elétrica, que é aquela que mais importa para nós neste curso. Como a energia hidráulica o seu comportamento é mais ou menos semelhante à energia elétrica, e como você não conhece praticamente nada de energia elétrica, eu vou falar da energia hidráulica primeiro para exemplificar o que acontece com a energia elétrica, porque o comportamento é bastante semelhante. Aqui você vê uma caixa de água, um reservatório de água. Essa será a fonte de energia hidráulica. Aqui eu tenho condutores hidráulicos, este condutor, a caixa ou reservatório está elevado a uma determinada altura. Quanto maior essa altura, maior é a força da energia hidráulica que vai fazer a água descer. Aqui eu tenho um registro. Esse registro, com ele eu posso dosar, eu posso regular a quantidade de água que cai. Aqui o condutor hidráulico, aqui eu tenho uma torneira. Se eu abrir a torneira e a água estiver descendo, a água vai cair. Imagine que seja possível, apenas para a nossa explicação, que eu posso regular com este registro a passagem de água aqui apenas gota por gota. Então imagine que eu tenha uma gota aqui, tem muitas gotas nessa parte, e essa gota vai descer. Essa gota vem descendo, ela vem, ela desce, é uma gotinha de água. Esse é o agente da energia hidráulica, a gotinha de água, e ela vem até aqui. Se eu abrir a torneira, ela vai cair. Eu posso também imaginar que eu tenha aqui a passagem de apenas 3 gotinhas de água. Então eu vou ter o registro regulando para a passagem de 3 gotinhas de água. Daí eu tenho o agente da energia hidráulica, 3 gotinhas de água descendo. Agora, se eu abrir mais o registro, eu posso ter aqui um fluxo de água descendo. Então, muitas gotas juntas formam um fluxo de água. Se eu abrir a torneira, a água vai cair. Ela vai sair pela torneira e cair no solo. Imagine que eu coloque aqui um recipiente esse recipiente vai deixar a água cair nele, daí desse modo ele pode encher até a boca e cair fora. Neste caso, a água caindo ou no solo ou no recipiente, eu chamo isto aqui de circuito aberto. Por que é um circuito aberto? Porque a fonte da energia hidráulica está fazendo o agente da energia cair, no caso a água, o fluxo de água, e a água está se dispersando aqui embaixo. Agora, se eu fizer um encanamento aqui, colocar aqui uma bomba de água, e colocar o encanamento seguindo e fechando até aqui, assim, o condutor de água, eu vou ter neste caso um circuito fechado. Circuito aberto, circuito fechado, é o que se fala muito em eletricidade e eletrônica. Portanto, é mais um termo que você deve guardar na memória. Observe a polaridade que nós já falamos: positivo, onde a água cai, e negativo, de onde a água sai. Agora, veja isto aqui. Eu tenho aqui um exemplo da energia elétrica. Eu tenho aqui uma fonte de energia elétrica, não importa o tipo de fonte que seja ela, você vai conhecer mais para frente. Agora, neste caso, eu tenho aqui uma fonte de energia elétrica, portanto eu tenho uma força. Quem é que vai vir para cá? Vai ser
o agente da energia elétrica. Esse agente não é gotinha de água, é uma pequena partícula chamada elétron. Elétron. Imagine um elétron, ele é invisível, não é como uma gotinha de água que pode ser vista. O elétron é completamente invisível porque ele é muito pequeno. O elétron, ele tem carga elétrica, é diferente do caso da gota de água que não tem carga elétrica. O elétron tem carga elétrica negativa, guarde na memória. Carga elétrica, você vai conhecer mais para frente o que é. Então, neste caso, o elétron vem, ele vem aonde? Ele vem em busca do polo positivo, da fonte de energia elétrica. No polo positivo, ele entra, do polo positivo aqui dentro ele passa para o negativo, sai novamente do polo negativo e vem para cá. Como o elétron dificilmente ele caminha sozinho, ele sempre caminha em quantidades vertiginosamente grandes, então eu tenho neste caso um fluxo de elétrons. Fluxo de elétrons. Como é que eu chamo o fluxo de elétrons? Simplesmente corrente elétrica. Está aí um termo que você já conhece. O que é a corrente elétrica? É um fluxo de elétrons. E quem é o elétron? É uma pequena partícula de carga elétrica negativa. E onde é que o elétron está? De onde ele sai? Ele sai do polo negativo da fonte de energia elétrica. Para onde o elétron vai? Para o polo positivo. Aqui eu tenho condutor elétrico em vez de condutor hidráulico, como você viu anteriormente. Agora veja o seguinte, eu mostro a você, olha isso aqui. Eu tenho novamente um circuito fechado aqui, porque se o circuito for aberto, não pode fluir corrente elétrica totalmente, saindo do negativo, indo para o positivo. Não pode essa corrente circular se o circuito estiver aberto, mas se ele estiver fechado, eu vou ter uma corrente elétrica. Corrente elétrica vai sair aqui do polo negativo, vem. Quem é que vem aqui? Fluxo de elétrons, cargas negativas. Vem, atravessa o filamento da lâmpada, porque entra por este polo da lâmpada, sai por este outro polo da lâmpada, sobe pelo condutor elétrico, vem em busca do polo positivo da fonte e entra pelo polo positivo. Aqui dentro da pilha, a corrente desce de elétrons, sai pelo polo negativo e fecha o circuito novamente. Esta pilha é semelhante a esta aqui que você já conhece. O polo positivo, este aqui de cima, é este aqui em cima. O polo negativo é a carcaça da pilha, é aqui. Eu liguei aqui um condutor elétrico, um condutor semelhante a este aqui. O condutor elétrico é diferente do condutor hidráulico. O condutor elétrico é sempre de metal. Observe, aqui é um isolante, não permite passagem de corrente elétrica, o metal permite. Então este aqui é um bom condutor de eletricidade. Eu coloquei aqui condutores elétricos ligando uma lâmpada semelhante a esta aqui. E eu faço a lâmpada acender ligando um circuito fechado. A pilha aqui dentro ela tem o quê? Para que haja energia elétrica, para que haja corrente. A corrente elétrica neste caso é o agente da energia elétrica, e a força
que está aqui dentro é uma diferença de potencial semelhante àquela que existe na caixa de água quando está elevada no reservatório de água. Essa força nós vamos conhecer em seguida. Vamos ver como é que ela chama essa força. Vamos chamar, por enquanto, de voltagem. Então a pilha tem uma voltagem. Quem é a voltagem? É a força que move a corrente elétrica. E a corrente elétrica, você já sabe, ela é um fluxo de elétrons em movimento.